noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Quem já estava com a Bíblia aberta, é só voltar aí um livro. Efésios, capítulo 2. Vamos ler do versículo 8 ao 10. Amém? Ou alguém não amém? Amém. Diz assim na minha versão: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somente até aqui, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar na sua casa, Senhor Deus. Te damos louvores, te ofertamos, Senhor Deus, e te pedimos nesse momento que tu venha abençoar o momento da tua palavra, Senhor. Aleluia. A tua palavra não foi lida, então nós te pedimos que o Senhor venha abrir, Senhor Deus, o nosso entendimento, os nossos corações, para que nós possamos receber de ti nessa noite, e recebendo de ti nós possamos meditar, Senhor Deus, e meditando nós possamos praticar aquilo que for ministrado nessa noite, Senhor. Fala comigo, fala com a tua igreja, é o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Esses 3 versículos que nós lemos, eles têm como fundamento, ou melhor, eles dão fundamento para 2 das principais doutrinas para nós protestantes, que é a sola gratia, ou somente a graça, e a sola fide, que é somente a fé. E essas 2 doutrinas, elas vão dizer basicamente que nós somos salvos somente pela graça de Deus, que nós não temos nenhum mérito nisso, e que nós alcançamos essa graça somente pela nossa fé em Cristo Jesus, e que também nós não precisamos fazer nada além disso para que nós obtenhamos essa salvação. E isso é o que Paulo ele quer ministrar para a igreja de Efésios, porque provavelmente era uma situação que se passava naquela igreja e que talvez já tenha passado pela vida daqueles que, assim como eu, não nasceu no berço evangélico, que é o sentimento de que se eu faço coisas boas, eu vou ser salvo. Então talvez não tenha acontecido com você, mas você já deve conhecer alguém assim que, não, eu sou uma pessoa boa, eu faço as coisas boas, eu ajudo todo mundo, por que é que eu vou para o inferno? Não tem por que Deus me punir, eu sou uma pessoa boa. Então aqui nós temos essa ideia de Paulo ministrando para a igreja de Efésios, de como lidar com essa ideia da salvação. Então ele ensina essa igreja a respeito dessa doutrina, e como eu falei, ela é um dos conceitos centrais da fé cristã, e muito frequentemente existe uma confusão sobre o que significa a salvação. Então se você perguntar para alguém sobre a salvação, o que ela vai te responder? Provavelmente é que ela está livre do inferno. Então o livramento do inferno, eu entendo que é uma consequência da salvação. Qual é o que vai te trazer a salvação? Primeiramente, ela vai te levar para a eternidade com Cristo. Mas a pessoa, primeiro ela vai levar que não, pelo menos eu estou livre do inferno, né? Isso para ela é o principal. Por que você vai para a igreja? Deus me livre de ir para o inferno. Por que você é crente? Diabo, quero não. Calor de 40 graus, não aguento. Vai aguentar o inferno? Não quero. Mas a salvação, ela vai muito além do que simplesmente deixar de ir para o inferno. Muitas pessoas podem pensar que a salvação, ela é um prêmio, algo que nós conquistamos por nossos próprios méritos, mas a Escritura ela deixa clara que a salvação ela não pode ser obtida dessa forma. Como nós lemos aqui em Efésios 2, 8 e 10, Paulo ele descreve a salvação como um dom gratuito de Deus, dado pela sua graça e recebido por meio da fé. Logo, o conceito da salvação é uma intervenção divina
que nos resgata da morte espiritual e nos concede uma vida nova em Cristo. Então a compreensão da salvação, ela começa primeiro por nós entendermos que nós não somos salvos pelas nossas obras, não há nada que nós possamos fazer para que mereçamos a salvação. Isso é algo que vem exclusivamente da graça de Deus. E a salvação, ela não é um evento único, que entrei pela igreja, me converti e pronto, estou salvo. Naturalmente que a salvação ela inicia nesse processo da conversão, mas um teólogo chamado Wayne Grudem, o pastor já citou aqui algumas vezes, ele sistematiza a salvação como sendo composta por 10 etapas. E elas são basicamente, pelo menos na visão dele, a eleição, que é Deus escolhendo aqueles que vão ser salvos, como diz a palavra de Deus, antes da fundação do mundo, Deus escolhe os seus santos, e a partir dessa eleição ocorre o chamado do Evangelho, através da proclamação da mensagem do Evangelho, e depois disso vem a regeneração, a conversão, a justificação, a adoção, santificação, perseverança, morte e a glorificação. Então a ideia de ser salvo, de não ir para o inferno, a gente vai ver que é lá no final. A gente tem algumas etapas para que a gente conclua esse processo da salvação. E como eu falei, a salvação não é uma conquista nossa, mas ela é uma dádiva que vem de Deus, que transcende todo esforço e mérito pessoal. Então uma boa notícia para você: não tem nada que você precise fazer para ser salvo. Eu digo de ações, mas você tem um fundamento, que é crer em Jesus. Então para você ser... Alguns podem entender como algo fácil. Não preciso fazer nada, não preciso trabalhar para isso, eu só preciso crer. Amém. Para outros pode ser algo difícil, porque você só precisa crer. Mas crer em Jesus é uma tarefa árdua. Requer lutas, requer provas. E se algum crente disser para você que é fácil ser crente, ou ele está mentindo ou ele está vivendo errado. Ou ele está deixando de fazer alguma coisa aí que ele precisa fazer. E como nós vimos aqui no versículo 8, o fundamento da salvação é a graça de Deus. Como diz, nós somos salvos pela graça. E o primeiro passo para entender a salvação é compreender a graça de Deus. Logo, como eu falei, a graça de Deus é o favor imerecido que é dado a nós sem que nós tenhamos feito nada para merecer. Como diz a palavra de Deus, Ele nos resgatou enquanto nós ainda não éramos pecadores. Então não acha que Deus te salvou porque você é bonitinho, porque você é cheirosinho, porque você é uma boa pessoa. Eu fico imaginando quando eu chegar lá no céu, Estevão olhando e vendo que Paulo está salvo também. Aí pensando, esse rapaz aí me ajudou que eu fosse apedrejado e hoje ele está salvo aqui comigo. Então na nossa cabeça muitas das vezes nós vemos algumas pessoas que tiveram uma vida aí complicada e a gente vê que se converteu. E algumas vezes nós mesmos crentes somos aqueles que julgamos essas pessoas. A gente pensa, como que pode, né? A pessoa fez tanta coisa errada e é crente. Amém que ela é crente, né? Ruim seria se ela não fosse. A gente sabe que essas pessoas elas acabam tendo algumas práticas que ela vai levar a algumas consequências. E essas consequências elas precisam ser pagas. Mas aquilo que ela fez de errado não é um impedimento para que ela seja salva em Cristo. Como eu falei, a graça de Deus ela alcança qualquer um, ela alcança aquele que pratica o bem, aquele que talvez em algum momento tenha praticado o mal, aquele que talvez não tenha praticado nem o bem nem o mal. Mas eu tenho certeza que a graça de Deus me alcançou, te alcançou. Aleluia. Aquele que ainda não se sente como salvo, Deus tem a graça dele disponível para você nessa noite. Se você acha que você não é digno, eu também não era, muitos aqui também podem ter esse pensamento de que não era digno, mas graças a Deus, nós não precisamos ter esse sentimento de dignidade para que nós sejamos salvos. Essa salvação, ela vem primeiramente da graça de Deus. Essa é a graça que nos resgata e nos traz para a presença dele. Não há barganha ou pré-condição para que nós sejamos salvos. Como diz a sua palavra, a graça dele é incondicional. E a salvação, portanto, não é um prêmio que conquistamos, mas é um presente que Deus nos dá. A graça é completamente gratuita e não exige nada que façamos algo em troca. E talvez nós possamos nos perguntar, mas por que Deus fez dessa forma, né? Eu penso que
por conhecer pessoas, né, dessa religião, os espíritas, os kardecistas, são umas pessoas mais difíceis de você pregar a palavra, porque dentro da religião deles, eles têm como base a boa obra. Então são umas pessoas que elas naturalmente elas fazem o bem. É difícil você encontrar uma pessoa dessa religião que ela não pratica o bem. Talvez seja uma pessoa que ela ajuda as outras muito mais do que alguns crentes. E esse sentimento, essa ação dela é um sentimento que traz para ela de que ela não precisa de Jesus. Porque de alguma forma, essa religião deles é um evangelho meio distorcido. Então parece que lá eles têm algum entendimento do evangelho, alguma forma de entender a Bíblia, que eles entendem que eles precisam ter essas boas práticas. E são pessoas que elas são muito caridosas. Então essa é uma palavra que é um lema para eles, caridade. É muito comum você ver pessoas que fazem caridade nessa religião. E se você for pregar para elas, eu estou dando só um exemplo, mas provavelmente não só dessa religião, outras pessoas também, que talvez não tenham nenhuma, que elas entendem de que se eu faço bem, eu não mereço ir para o inferno. Ou, antes disso, se eu faço bem, eu não mereço sofrer. Por que eu sofro? Porque eu sou uma pessoa boa, eu não trato ninguém mal, nunca matei ninguém, né? Matar parece que é o extremo, né? Nunca matei ninguém, por que eu sofro? Mas a verdade é que não há nada que nós possamos fazer para ser salvos. A realidade é que Cristo ele já cumpriu essa missão para nós. Cristo ele já morreu para que nós tenhamos vida, e é através do seu sacrifício que nós alcançamos a nossa salvação. Como diz lá em Romanos 3,24, nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Tito 3, versículo 5, diz que ele nos salvou, não por causa da obra de justiça que havíamos feito, mas conforme a sua misericórdia. Então, naquele contexto, nós tínhamos ali na igreja de Efésios alguns judeus e pessoas que vieram do judaísmo, que elas tinham essa ideia de cumprir a lei, cumprir os mandamentos que foram dados por Deus, e naturalmente, quando tinham judeus que eram convertidos, eles tentavam levar essa ideia para os que se tornavam cristãos e que não tinham contato com o judaísmo. Então imagina que um judeu se converte e ele quer me converter, me convencendo de que eu tenho que praticar as boas obras que ele praticava. Nós não precisamos fazer coisas boas? Não é isso que eu estou dizendo. Só que a gente precisa entender que não são as nossas boas práticas que nos conduzem à salvação. Como nós vamos ver daqui a pouco, fazer o bem, fazer a obra de Deus é importante, mas ela deve vir como uma consequência da nossa salvação, não como um pré-requisito. Então você não tem que entender que ontem eu vim aqui para a igreja, eu lavei o chão todo, então eu mereço ser mais salvo do que aquele que só vem no culto à noite. Ontem eu lavei o banheiro e estava entupido, então eu mereço ser mais salvo do que aquele que só canta. Não existe essa diferenciação para o reino de Deus. A nossa salvação vem através somente de Cristo, e glória a Deus por isso. Aleluia. Segundo ponto, então primeiro nós vimos que nós somos salvos primeiramente por conta da graça de Deus. E como que nós atingimos essa graça? Como nós obtemos essa graça de Deus? Através da nossa fé. Por meio da fé, como diz o versículo 8. E isso ele não vem de nós, ou não vem de vocês, é um dom de Deus. Então, embora a graça ela seja a causa da salvação, é pela fé que nós recebemos esse presente. Então não é porque Deus é misericordioso que todo mundo vai ser salvo, porque senão seria muito fácil, né? Como eu falei, a fé é um pré-requisito para a salvação. E é somente isso que você precisa fazer: crer no Senhor Jesus e será salvo. Mas nós podemos nos perguntar, por que Deus escolheu a fé para ser a atitude de coração pela qual nós obteremos a justificação? Porque Deus não poderia ter decidido dar a justificação a todos aqueles que sinceramente demonstram amor, ou que demonstram alegria, ou satisfação, ou humildade, ou sabedoria? Por que Deus escolheu a fé como meio pelo qual nós recebemos a justificação? E talvez essa é uma pergunta válida. Por que não depende de mim? Por que não tem nada que eu tenha que fazer? Simplesmente pelo fato de que nós tenhamos a dependência de Deus, para que nós possamos chegar a Deus e falar: Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, eu sei que eu não posso fazer nada, então eu Te agradeço por tudo aquilo que Tu já fez por mim. Nós temos muitas das vezes a ideia de que Deus vai fazer algo na nossa vida
mas a realidade é que o mais importante Ele já fez, que foi o seu sacrifício. Então nós temos que todo dia agradecer a Deus. Senhor, eu me entrego, eu não vou mais depender das minhas atitudes, não vou mais depender daquilo que eu possa fazer, porque eu sei que eu jamais me tornarei justo diante de Ti. Senhor, eu confio em Ti, eu dependo de Ti completamente. Obrigado pelo seu sacrifício. A fé, ela é o meio pelo qual nós recebemos a salvação. Nós não somos salvos pela nossa fé em si mesma, o crer pelo crer, mas nós somos salvos por crer na obra redentora de Cristo, que é recebida pelo meio da fé. Então a fé não é algo que nós possamos gerar por nós mesmos, mas ela é um dom de Deus. Deus, Ele primeiramente Ele tem que trabalhar em nós para que nós possamos crer. Por isso que normalmente quando ministramos a palavra, nós pedimos que o Senhor nos abra o nosso coração, o nosso entendimento, que o Senhor possa nos quebrantar para que o Espírito Santo Ele possa trabalhar na nossa vida. Porque senão seria basicamente uma pessoa subir aqui e falar um amontoado de palavras e talvez essa pessoa mesmo que esteja ministrando, ela se convence que ela está convertendo alguém. Mas na verdade é que se o Espírito Santo não trabalhar primeiramente na nossa vida, ninguém pode decidir por crer em Jesus. Então a obra ela começa a partir de Deus. Deus Ele nos dá o presente e Deus Ele também quebranta o nosso coração para que nós possamos crer nele. A fé, o decidir crer, é uma decisão nossa. Mas primeiramente o Espírito Santo Ele trabalha no nosso coração. E nós temos alguns versículos que nos indicam isso. Por exemplo, Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então você que crê em Cristo, você é privilegiado. Atos 13:48 diz que quando os gentios ouviram a palavra que estava sendo pregada, eles alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos aqueles que haviam sido designados para a vida eterna. Romanos 12:3 diz que, por isso, pela graça que foi dada a Paulo, ele diz a todos aqueles que os liam, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus concedeu a cada um. Hebreus 12:2 diz que, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eu acho que eu já ouvi esse versículo aqui hoje. Foi missionário. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. De Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa quanto a nossa. Por último, João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não me atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Então nós temos essa certeza, primeiro, que Deus se entregou por nós, o Senhor nos concedeu essa graça, e foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite. Eu tenho certeza que você vai pensar, nossa, eu vim com as minhas próprias pernas, mas tenha certeza que antes de você decidir vir, o Espírito Santo te capacitou para que você estivesse aqui nessa noite. Amém? Terceiro, versículo 9, diz que a salvação ela não é pelas obras. Como eu já falei aqui, as boas obras elas não podem nos salvar, mas elas são o fruto da salvação e não a causa dela. Paulo ele enfatiza que a salvação não é pelo que fazemos, para que ninguém se glorie. Então, muitas das vezes nós tentamos fazer boas obras na tentativa de merecer a salvação, mas a Escritura ela diz claramente que a salvação é um presente gratuito e não pode ser conquistada. Acontece que muitas das vezes uma pessoa que se converte, ela tem essa luta interna nela, porque eu também já tive em alguns momentos de que eu preciso sempre fazer mais para o Senhor, porque pode ser que em algum momento eu deixe de ser salvo. Então hoje eu fiz uma quantidade de boas ações. Se amanhã eu não fizer a mesma quantidade de boas ações, pode ser que eu esteja me perdendo, né? Então isso gera uma certa dificuldade na nossa caminhada, uma certa inconstância,
Porque a gente, talvez ali pela falta de conhecimento da palavra, e talvez alguns até com uma certa vivência do Evangelho, ainda tem esse pensamento de que a salvação ela depende daquilo que eu faço. Então ela vive uma inconstância na vida dela de que hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. Depois de amanhã eu estou salvo, no outro eu não estou. Pequei, perdi. Hoje eu não pequei, estou salvo. Mas essa situação de que ela não pecou, na verdade ela peca, ela só não sabe, né? Ou talvez não é um pecado consciente. Mas talvez ela esteja julgando alguém no pensamento dela. Não, não verbalizei a minha ira, mas ela ali pecou no seu coração. Não agredi ninguém, mas ela xingou alguém mentalmente. E o crente, muitas das vezes o novo convertido, ela fica nessa inconstância de que depende muito do que eu faço. Eu lembro que quando eu me batizei, eu me senti um robô. Eu tinha que andar assim, ó. Se eu olhar para o lado, eu pequei. Se eu pequei, já era. Então eu fiquei naquilo na minha cabeça mais ou menos uma semana. E durante uma semana eu tive ali na minha cabeça o sentimento de que eu estava santo, de que eu não pequei. Se alguém me perguntasse, eu jurava, eu não pequei em 6 dias. Podia passar carruagem de fogo e me levar. Eu não pequei, não pequei, não pequei. Só que aí, na verdade, eu só não tinha consciência de que eu estava pecando. E aquilo dali, a gente pode entender como se fosse algo bom, mas na verdade é algo ruim, porque nos dá uma sensação de que a salvação está na nossa mão. E a palavra vai dizer que o ideal é que nós não pequemos, mas se a gente pecar, a gente confia que nós temos um justo juiz, nós temos um advogado. E glória a Deus, como eu já falei, que não depende de nós. A salvação, ela sendo obra da graça, ela elimina qualquer possibilidade de autossuficiência ou vanglória humana, pois ela é uma obra consumada na cruz e não um feito que nós possamos reivindicar como nosso. Então, da mesma forma que nós não fizemos nada para merecer, nós não podemos nos orgulhar, porque talvez, se não você conhece alguém, ou já tenha sido com você em algum momento, de você se sentir mais especial do que aquele que não crê. Não, mas aquele lá é um incrédulo, né? Igual Davi falava, aquele circunciso lá, eu creio, ele não crê. Mas a realidade é que a gente já esteve no lugar dele, talvez não fazendo as mesmas coisas, mas olhando para uma ótica geral, nós já tivemos no lugar dele de não ser salvo, ou no lugar dela de não ser salvo, e nós não somos melhor do que ele porque nós estamos aqui, nós somos mais agraciados talvez, e isso não deve nos tornar mais orgulhosos. Na verdade, nós devemos nos tornar mais agradecidos a Deus, porque ele nos elegeu, ele nos converteu, em algum momento ele nos levou para em alguma igreja que nós tivemos um contato com o Evangelho e que nós decidimos ter um encontro com ele, mas tudo isso foi obra dele. Nós não fizemos nada para merecer. A caminhada ela depende de nós. Talvez na igreja que você se converteu, você teve que levantar a mão. Esse levantar de mão ele dependeu de vocês. Como nós tivemos aqui no domingo passado, uma pessoa se encaminhou aqui à frente. Então tudo isso ele depende de nós. Mas de antemão a salvação ela veio garantida de Deus. Então essa pessoa que veio aqui, Deus já estava trabalhando no coração dela desde o momento que ela se arrumava para vir. Eu tenho certeza que ela tenha passado uma luta para poder estar aqui. Enquanto a palavra estava sendo ministrada, acredito que também teve uma luta interna para que ela se levantasse e estivesse aqui. Mas no fim do tudo, nós glorificamos a Deus porque houve salvação naquele dia. E como nós vimos também, a salvação não é um ato isolado, existe um processo. E o último ponto, que é o versículo 10, vai dizer justamente de um passo importante da salvação. Porque, como eu falei, aquilo que nós fazemos, ela não nos garante a salvação. Ela não vai nos ajudar, né, a ser salvos. Diz o versículo 10 que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, embora a salvação ela não seja pelas obras, ela tem um propósito: produzir boas obras.
precisamos fazer nada para que nós possamos receber a graça, mas uma vez que nós a alcançamos, é esperado de nós alguma ação. Nós somos criados em Cristo para viver de uma maneira que reflita a sua graça. Houve um dia dos pais que eu dei um presente para o meu pai. Eu dei 2 copos para o meu pai do Flamengo, parecido com esse aqui. E quem é flamenguista sabe que tudo do Flamengo é caro, né? Talvez do Vasco também, não sei, mas... Vou falar do meu lugar de fala. Do Flamengo as coisas são caras, então... Um joguinho de copo acho que foi 100 e pouco, sei lá. E eu dei para o meu pai esse jogo de copo. E quando você dá esse presente para alguém... Lembrei agora que o pastor também ganhou uma caneca. Eu vi que ele postava foto direto lá do copo dele do Flamengo. E quando eu dei o presente para o meu pai, quando a pessoa deu o presente para o pastor, a expectativa da pessoa que dá o presente é o quê? Que a pessoa use, né? Então, não sei, alguém te deu um chinelo. Em algum momento a pessoa vai esperar te ver com aquele chinelo e falar, caraca, bonito, né? Alguém te deu um tênis. Não, ela vai te ver, caraca, bonitão, combinou, né? Você ganhou uma camisa. Fico feliz que você esteja usando. Então, toda vez que a gente dá um presente para alguém, a gente espera que essa pessoa utilize. E aí eu dei esse presente pro meu pai dos pais. E aí eu morava longe, eu morava em São João de Meriti. E depois de um tempo eu fui na casa do meu pai. Quando eu cheguei na casa do meu pai, cadê o copo? Tá lá no guarda-roupa dele, até hoje. Nunca usou. Vai usar não? Não. Presente, né? Como se fosse eu, né? Para não usar. E muitas das vezes nós fazemos isso com a graça de Deus. Nós pegamos aquilo que nos foi concedido e a gente guarda no armário. Enquanto na verdade a expectativa de Deus é que nós pegamos essa graça que Ele nos concedeu e que nós as transformamos em boas práticas, boas ações. Não boas ações que nos fazem entender que seremos salvos através dela, mas nós somos salvos justamente para estas boas obras. Deus não te salvou para que você seja um item de coleção. Deus te salvou para que você manifeste a glória de Deus aqui na terra. A palavra de Deus diz que não tem como ser salvo se não há quem pregue a palavra. E quem vai pregar a palavra se não formos nós? Os que foram alcançados pelo Evangelho. Deus não te fez crente para esquentar banco. Deus não te fez um crente de coleção, aquele crente bonitinho que fica lá na prateleira, que de vez em quando vai lá tirar pó. Deus te quer trabalhando na obra. Deus te quer como aquela Bíblia que a gente tem surradinha, sabe? Não é aquela bonitinha que fica lá na estante, geralmente a Bíblia de estudo, mas aquela Bíblia surrada que está faltando ali a capa, ou então aquelas capas de couro falso, né, que imita couro, que está ali perdendo ali, que tem aquela letra bonita dourada que você já não consegue ler mais nada que está escrito nela. Deus quer que você seja um crente surrado, eu diria. Aquele crente que passou por lutas, que passou por dificuldades. Aquele crente que, como a missionária ministrou aqui, eu estava conversando com o Hugo, que talvez a gente bate um desânimo de vir para o culto, mas não porque você não quer adorar a Deus, mas porque a caminhada muitas das vezes é difícil mesmo. É cansativo. Imagino que talvez a pessoa que mais sofreu com isso seja o pastor, né? O pastor não tem como falar, hoje eu não vou, né? Vai botar lá no universidade, irmãos, hoje não tem culto. Aconteceu uma coisa, pastor? Estou cansado. Não dá, né? E aí, eu acho que o pastor talvez venha aqui pro líder do Ministério de Louvor, né? Agora tem a bênção aqui que está aprendendo, né? Está caminhando. Aleluia, né? Mas aí imagina, o culto aqui bombando, o Hugo não vem. A igreja vai se rearranjar, né? Porque nem que a gente cante a capela, a gente vai glorificar a Deus, mas é importante, né? Que tem ali o líder do louvor, o ministro do louvor, o ministério de louvor, os trabalhadores de forma geral, as tias da salinha, que a gente sabe que janeiro foi bravo, né? As crianças aí. Mas a gente sabe que tem dia, gente, que não dá vontade. A realidade é essa. Eu preciso pegar ônibus para vir e esse calor aí, assim, é desanimador.
Então eu vim aqui para Vila Kennedy, fui na casa da minha tia, voltei para casa, mais ou menos 3 horas da tarde, depois eu voltei para cá 5h30, e é isso aí. Vou falar para você que eu queria vir não. Metade queria vir, metade queria ficar em casa. Tirei um cochilinho de tarde no ar-condicionado, liguei um pouquinho, aí botei o celular para despertar, quando eu olhei 4h30. Mas amém, é para Cristo. Foi para isso que eu fui salvo. As boas obras, elas são um reflexo visível da obra invisível da graça em nossas vidas, sendo o selo da transformação divina que ocorre no coração do salvo. Diz lá em Tiago 2, versículo 14 a 18: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obra? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma está morta. Tito 2,14 diz que ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo que seja seu, zeloso de boas obras. Nós não fomos salvos para sermos enfeites. Nós não fomos salvos apenas para que a gente não vá para o inferno. Nós fomos salvos para darmos frutos. Graças a Deus nós não vamos para o inferno, mas a nossa salvação ela não se limita somente a isso. Para concluir, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. A salvação é um dom gratuito de Deus, oferecido sem que mereçamos e recebida pela fé. Não é algo que conquistamos por nossos esforços, mas é o presente que aceitamos pela fé em Cristo. A salvação ela não é pelas obras. As obras elas não podem nos salvar, mas elas são fruto da salvação, não a causa dela. A salvação é uma dádiva e não há algo que possamos fazer para conquistá-la. Mas apesar disso, nós somos salvos para boas obras. Fomos recriados em Cristo para viver de maneira que reflita a sua graça, produzindo boas obras como testemunho da transformação que Ele operou em nossas vidas. Nós podemos nos perguntar como nós vivemos a graça de Deus. Primeiro, viva com gratidão. Como você responde ao presente da salvação? A gratidão. A gratidão ela deve ser a sua motivação, e isso deve te motivar para as boas obras. Não porque elas nos salvam, mas porque elas são uma resposta ao que Deus fez por nós. Naturalmente, uma pessoa que vai ver que você se converteu, ela não vai ver se você lê a palavra, ela não vai ver se você ora, ela vai ver aquilo que você pratica. E essas boas práticas é aquilo que Cristo espera de nós. Segundo, confie na graça, não nas suas obras. Se você está lutando para ser bom o suficiente para agradar a Deus, lembre-se de que a salvação ela não depende daquilo que você faz, mas do que Cristo fez por você. Confie na graça de Cristo. Por último, seja um reflexo da graça. A graça que você recebeu deve ser refletida em sua vida diária. Não busque as boas obras para ser salvo, mas que isso seja uma evidência de que a salvação já aconteceu em sua vida. Que as boas obras sejam a expressão visível do que Deus fez em seu coração. Que as pessoas, ao olhar para a sua vida, ao olhar para a minha vida, possam ver os frutos que nós damos, os frutos que nós daremos, porque é isso que as pessoas vão olhar. Elas vão olhar aquilo que você faz, seja coisa boa ou coisa ruim. Primariamente coisa ruim, né? Não tem para onde correr. As pessoas elas gostam de julgar os crentes. Mas é o que você faz para isso? Foque nas coisas boas. Que Deus tenha abençoado a nossa vida, nessa noite com essa palavra. Gostaria de orar com vocês nessa noite.